Golden State Warriors 128-117 para cima do Denver Nuggets, um jogo insano com viradas e que termina com essa vitória do Golden State Warriors. Um jogo que no primeiro quarto o Warriors foi muito bem, abriu uma margem de mais de 10 pontos, só que no segundo quarto o Denver reduziu um pouquinho essa margem e no retorno do intervalo no terceiro quarto o Denver vira o jogo, consegue cortar por completo essa margem do Warriors. E aí já no último quarto, em determinado momento, próximo ali dos 7 minutos, já indo para metade do último quarto, o Denver estava vencendo por 109-104 e a partir daí o jogo muda. O Warriors chega a virar o jogo para 119-109. O Denver ficou estático nessa pontuação só vendo o Golden State Warriors jogar. Então, de uma desvantagem de basicamente 5 pontos do Warriors, foi para uma vantagem de 10 pontos do Warriors. E ali, basicamente, o Warriors encaminhou a vitória e na reta final, basicamente, controlou essa margem. Enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Warriors. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Boston Celtics sobre o Los Angeles Lakers, tá bom? Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h29 da manhã dessa segunda-feira e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Pensando ainda no torcedor, em quem simpatiza com o Golden State Warriors, eu separei uma camisa do Stephen Curry. O Curry não vem jogando, mas daqui a pouco ele vai voltar de lesão. E é talvez o grande nome da história do Warriors. Separei uma camisa dele e deixei o link aí nos comentários. Quem simpatiza com o Warriors é interessante que dê uma olhada, tá bom? Bom, vamos olhar aqui primeiro o lado do Warriors, antes de olhar o lado do Denver. Eu já queria destacar o quão coletivamente esse time do Warriors lidou bem com a ausência do Curry, porque o Curry já está desfalcando há muito tempo, o Jimmy Butler também, e coletivamente esse time do Warriors tem sempre números interessantes. Então, por exemplo, dentro do jogo, ao menos 3 jogadores fizeram 20 pontos e ao menos 6 jogadores fizeram 15, né? Ao menos 6 jogadores fizeram 15 pontos, cara. Enfim, é impressionante o quão coletivo esse time do Warriors se tornou com essa ausência do Curry e do Jimmy Butler. Não tem um protagonista, mas é muito bem dividida a pontuação do time. Então o cestinha do Warriors foi o Moses Moody, ele fez 23 pontos. Além de 7 rebotes e 5 assistências, grande jogo dele. O Al Horford com um jogo espetacular de 22 pontos, além de 7 assistências. Vale destacar, ele teve 8 de 11 nos arremessos, 6 de 7 nas bolas triplas. Um espetáculo, aproveitamento muito bom do Al Horford. O D'Anthony Melton fez 20 pontos, além de ter pego 4 rebotes também. E o Gui Santos com um jogo muito bom de 17 pontos, 5 rebotes e 7 assistências também. O Gui que teve 6 de 7 nos arremessos, aproveitamento quase que impecável também. O aproveitamento de arremesso do Gui Santos e do Al Horford é uma barbaridade, cara. Tá maluco. Somando os dois, eu tô falando de 14 de 18 nos arremessos. Espetáculo, cara. Aproveitamento muito bom, tanto do Al Horford quanto do Gui Santos. E aí a gente vai para os bancários. O Quentin Post ficou zerado, mas pegou 7 rebotes e deu 4 assistências. O Podziemski veio voando do banco. A reta final de jogo do Podziemski foi um espetáculo. Ele basicamente comandou esse time do Golden State Warriors nos minutos finais. E o Podziemski fez 18 pontos, 15 rebotes, além de 9 assistências. Um jogaço do Podziemski, cara. Gary Payton contribuiu com 15 pontos além de 3 rebotes e o Will Richard contribuiu com 11 pontos além de 3 assistências. Então assim, um time coletivamente muito forte do Warriors, cara. O Warriors vem melhorando. E não é de agora, já vem de um mês basicamente que coletivamente esse time melhorou. É lógico, o Curry faz muita diferença ainda, mas esse time do Warriors agora consegue ser competitivo mesmo sem o Curry. E isso era uma coisa que não tinha já fazia muito tempo, né? E mesmo sem o Curry, mesmo sem o Jimmy Butler, mesmo sem o Draymond Green, conseguiu ser, mesmo sem o Porzingis, né, que chegou por agora, e tende a ser um dos protagonistas do time. Então assim, sem grandes nomes, o Warriors vem se mantendo competitivo. Sem ter um protagonista, o Warriors vem se mantendo competitivo. Vem distribuindo bem a pontuação. Que nem eu falei, 3 jogadores passaram dos 20, 6 jogadores passaram dos 15. Então é um time que vem distribuindo bem essas suas estatísticas, né?
Enfim, baita jogo do Golden State Warriors, um último quarto espetacular. E aí a gente vai pro lado do derrotado, pro lado do Denver Nuggets. O Jokic, no jogaço dele, em 35 minutos o Jokic fez 35 pontos, 20 rebotes e 12 assistências. Tá maluco. O jogaço do Jokic, mais um triplo-duplo pra ele. Só que o restante do time não foi tão bem quanto ele. Então, o Jamal Murray fez 21 pontos, o Christian Braun teve 18 pontos, além de 5 rebotes. O Cameron Johnson fez 9 pontos, tendo só 1 de 7 nos arremessos. O Sprater fez 6 pontos, tendo só 2 de 7 nos arremessos também. E aí, indo para os bancários, o Bruce Brown contribuiu com 12 pontos, além de 5 rebotes. O Valanciunas fez 6 pontos. O Tim Hardaway Jr. teve 8 pontos, mas com apenas 3 de 9 nos arremessos. E o Spencer Jones fez apenas 2 pontos também. No geral, o Jokic fez uma partida espetacular, jogou demais, só que o restante do time não conseguiu acompanhar ele. E nesse momento, no último quarto, que eu comentei no início do vídeo, em que estava 109 a 104, né, o Denver vencendo por 109 a 104, dali em diante só deu o Golden State Warriors. O Warriors chega a virar para 119 a 109, ou seja, o Denver estava vencendo por 5 pontos e passou a estar perdendo por 10, sem fazer um mísero ponto nesse espaço-tempo. E ali o Warriors matou o jogo. Então, abriu 10 pontos já nessa fase final do jogo, onde o Denver morreu dentro da partida. Enfim, e nesse momento de virada de chave, nesse momento onde o Denver parou de pontuar e o Warriors basicamente fez uma corrida de 15-0, ali o Warriors matou o jogo e com isso, vitória do Golden State Warriors. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!